Olá, tudo bem? Esse é o Troca Fitas, um podcast produzido pela equipe do Muqueca sobre subgêneros do cinema. No episódio de hoje, estudo de personagem. Lá, cara, eu não vou te sacanear não, mas quando tu me deu aquele 50 reais no bar lá, quase morri de rir, cara, isso aqui não é antiguidade nada, cara, isso é uma caixinha. Respeitável público, essa é a história de um homem só, e às vezes de uma mulher só. Meu nome é Alan Pinheiro, e hoje vamos arrebentar a boca do balão com esses convidados ilustres que nunca estiveram aqui. São novidades. Arthur Soares, esse maluco aí que você já conhece. Pensei que você ia me apresentar como uma atração espetacular também, já que você é o dono do circo, mas você não é um palhaço, você é o circo inteiro. Olha só, e aqui do meu lado tem ele, uma outra novidade também. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem que dar o bordão. E rapaz, o que é isso aí? É o circo inteiro? E você não vai se apresentar, não? Ah, tô aqui, né? Sou ali. É, ele tá ali. E hoje temos uma presença ilustríssima. Ele... Faustão. Um abraço a todo mundo que tá nos ouvindo. Sou Davi Zucco, eu conheço essa galera já faz um tempo, já participo de outros projetos, do Que ViagemCast, que a galera pode acompanhar também. Agradeço demais o convite de vocês e tô de veras empolgado. Vocês estão percebendo hoje que eu tô meio diferente, que eu estou sem roteiro, que tá aqui tudo na imaginação, mas é como diria nosso amigo Travis Bickle. Diga, Travis Bickle, eu estou esperando. É isso que ele disse. Foi depois do final do filme. Ah, ok. Era assim. Então vamos lá começar o episódio. Arthur, como de praxe, comece dizendo pra gente o que é estudo de personagem. Estudo de personagem, também conhecido como filmes Character Driven. Não vou repetir. São filmes baseados especificamente no que o protagonista faz. A gente pode pensar assim, existem duas classificações. Filmes Plot Driven, que são filmes baseados na trama, que as ações do mundo, ações exteriores movem a trama. Então, os personagens são levados a tomarem certas atitudes por causa de eventos exteriores. Podemos citar como, por exemplo, a saga Senhor dos Anéis, que o chamado para aventura faz com que o Frodo saia do condado, ou, por exemplo, Vingadores 1, que a chegada do Loki, que é um evento externo, ele faz com que os protagonistas se unem e façam alguma coisa. Em contrapartida, filmes que são Character Driven, eles basicamente são focados em um personagem e nas vontades dele. Assistir filmes de estudo de personagem é bacana, principalmente quando você precisa falar sobre pessoas com problemas mentais. Sim. Tem uma coisa interessante que esses filmes, eles geralmente têm uma pegada mais lenta. Por focar principalmente em um personagem e na transformação dele como pessoa, eles costumam ter um ritmo mais lento, não tem ação a todo momento, e o grande foco principal está justamente na transformação dele ocorrendo durante todo o filme. Por conta disso, eles acabam não sendo tão populares quanto filmes que são focados no plot, porque eles não apresentam tanto ação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A ação geralmente demora bastante pra acontecer. Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando em outras produções relacionadas a esse tipo de filme, e quase todas que me vêm à cabeça o personagem tem algum problema psicológico, algum distúrbio. A gente vai trazer alguns aqui que se encaixam, alguns não, mas vários outros que me viram na cabeça aqui enquanto o Arthur estava falando tem relação total com estudo até com entendimento psicológico, psiquiátrico. A gente não vai citar aqui, mas só que tem um filme do Jack Nicholson que se chama Melhor Impossível, não sei se o público conhece, ganhou o Oscar de melhor filme na época. Jack Nicholson arrasa, e muito dele muito do filme é voltado para que ele tenha um direcionamento para que as outras coisas voltem como ele estava acostumado a ser, e meio que o filme busca disso até que ele entende que as coisas podem ser do jeito diferente, mas é tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu quero, e o filme segue para que as coisas sejam do jeito que ele quer. E aí tem algumas nuances envolvidas, no fato de algumas questões até homofóbicas, transfóbicas, machistas, que podem ser relacionadas, mas muito em volta do que ele acostumou a ser durante a vida inteira. E é aquilo, essa divisão entre histórias que são baseadas no plot e histórias que são baseadas nos personagens acontece desde o início do surgimento das narrativas. É basicamente uma divisão padrão ali que surgiu
surgiu junto com as próprias histórias. Porém, é interessante ver como esse tipo de narrativa, muitas das vezes, tem um pano de fundo político. Estão sempre ali tratando sobre questões atuais da sociedade, como o Zuko citou, questões como machismo, sexismo e entre outros problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade contemporânea. A trama, ela é movida baseado no que aquele personagem quer. Geralmente ele está buscando uma transformação, um processo de autodescoberta, e por conta disso, tudo ao redor dele vai se modificando. A gente tem como principal expoente o Taxi Driver, do Martin Scorsese, que é o filme mais conhecido nesse ramo, e basicamente tudo que acontece ali é sobre a vida do Travis e a vontade dele de fazer alguma coisa, de mudar aquele status em que ele está vivendo e as atitudes que ele toma a partir disso. A principal característica entre essa subgênero, que não é nem considerado um subgênero, mas é mais uma maneira de contar histórias. Só que, assim como outros subgêneros que a gente já tinha citado aqui, por eles dividirem muitas características similares, acaba que ganha essa nomenclatura. Porque, por exemplo, na maioria desses filmes, a gente vai ter um aprofundamento na psique do personagem principal. A gente tem essa demonstração do que é que ele pensa, do que é que leva ele a agir daquela forma, quais são suas motivações, e tem muito disso de que, por exemplo... Às vezes é mulher. Ok, às vezes é mulher. Porque o que é que acontece? A maioria desses filmes são protagonizados por homens, porém temos algumas exceções, como o Cisne Negro ou Eutônia, inclusive é baseado em um fato real, uma história real. Mas a maioria dos casos são protagonizados por homens, e são homens em basicamente quadros de desilusão com a vida, de quase um estágio de depressão mesmo, deles tentando se encontrar um sentido do porquê que eles existem, porquê que eles estão ali. E a gente vai acompanhando essa jornada de autoconhecimento, de transformação, às vezes para o bem, às vezes para o mal. E os personagens são muito icônicos. Agora, tem uma coisa que, apesar de vários terem problemas psicológicos, vários estarem em situações que são, tipo, incomuns à realidade que a maioria das pessoas vive, até porque, por exemplo, você pode viver um dia ruim, mas você não vai sair vestido de palhaço matando todo mundo. Ou vai? Será que não? Você não vai ficar correndo igual maluco. Mas, assim, esses personagens, eles são meio lalé da cuca, só que geram muita identificação. Porque é aquilo, são problemas reais. Pode ter, assim, aquele quê de exagero, de extrapolou demais, como por exemplo em Um Dia de Fúria, mas o público acaba se identificando, por mais que não queira admitir isso, acaba se identificando de certa forma, de que eu não posso ter feito aquilo, mas eu já me imaginei fazendo algum dia. Já teve algum dia que eu simplesmente queria surtar e largar tudo e não aguentava mais. Então são problemas muito reais, é um mundo muito real, porque se foca em uma pessoa só. Então mesmo, por exemplo, se ele adote alguma questão de fantasia, como por exemplo Coringa, que vamos citar posteriormente, o El Pichula, que é baseado em um personagem de quadrinhos, ainda tem muito do mundo real. E é por isso que a gente consegue acabar se vendo ali. Uma situação que a gente poderia estar convivendo até do lado mesmo. Então, já que você citou Coringa, vamos pro primeiro filme? Coringa, lançado em 2019, com direção do Todd Phillips. Conta a história de Arthur Fleck, um rapaz que aparenta ter problemas mentais e ele está convivendo ali com sua mãe. Ele vive sozinho com sua mãe. A vida dele vai caindo num espiral de decadência, tanto mental quanto financeira. Ele tá ali sofrendo problemas financeiros porque ele tem um sonho de trabalhar com stand-up. Ele faz alguns bicos de palhaço, porém a vida não é muito gentil com ele e ele acaba a cada vez mais enfrentando situações ruins até que se transforma no vilão mais icônico do Batman. O filme é muito interessante porque uma coisa que tá desde o primeiro momento, que algumas pessoas podem citar, é muito exagerado, mas eu acho que por ser exagerado, que torna real, que é a questão do o mundo estar contra o Arthur sem motivo nenhum. No início lá, quando ele tá com cartaz, anunciando que tá trabalhando, a garotada rouba o cartaz dele e espanca ele sem motivo algum. Aquela violência é tão gratuita, tão nonsense, tão sem sentido, que se torna real. Porque no mundo real, as pessoas são violentas, elas são gratuitas dessa forma e não precisam de motivação. Elas só fazem aquilo por realmente fazer, por realmente querer aquela adrenalina, quem sabe, ou de tentar se sentir superior a uma outra pessoa. As pessoas às vezes não têm motivos para serem ruins, elas só são. E inclusive isso vai acabar se refletindo no discurso dele mais pra frente, de que todo mundo é péssimo, ninguém se importa com o outro. Eu acho que isso é bem interessante, no sentido de que desde a primeira cena o filme já tá ali nos aproximando do personagem e meio que tentando mostrar ele é assim, mas teve muitos motivos para isso. E uma pessoa que tá do seu lado poderia ter acontecido a mesma coisa. Agora não é um narrador confiável, né? Ele não é um narrador confiável, porque o filme inteiro flerta com a ideia
ideia de que é a história dele, contada do ponto de vista dele, uma pessoa com problemas mentais e com uma forte questão emocional, de necessidade de afeto, necessidade emocional, de ter crescido em um lar ruim. Uma teoria que eu acho muito interessante é como, partindo do final do filme, como aquilo tudo pode ser apenas uma piada, um ponto de vista dele para se tornar importante para o nascimento do Batman. Porque acaba que o filme do Coringa é sobre o nascimento do Batman, e termina com o nascimento do Batman. Então acho que seria meio que ele tentando se dar importância, esse processo de autodescoberta, de descobrir um valor, seria através de que eu fui responsável por dar vida ao meu maior arqui-inimigo. E uma coisa importante que Arthur tava falando sobre essa ótica do personagem, que a gente não consegue, como Alan disse também, que a gente não consegue confiar no tom certo de quem a gente tem que entender a história de fato. Eu acho que a grande sacada do filme, acho que até o grande plot, não é necessariamente seguir seja o gênero de plot, mas o fato da gente descobrir, o spoiler do filme, o fato de a gente descobrir que a gente estava acompanhando até então era mais uma, vamos chamar de piração, um devaneio, não sei se existe a palavra certa para isso. Eu chamaria de piada. Excelente. A grande piada do filme, vamos usar essa palavra, era o fato da gente descobrir que tudo que a gente estava vendo até aquele momento não era o que estava acontecendo. As atitudes que estavam sendo transmitidas ali, até alguns fatos externos, o fato até do romance dele, algumas outras coisas que estavam acontecendo, que a gente estava imaginando que era de fato, que estava acontecendo, na verdade não era, e era tudo mais coisas que eram produzidas na cabeça dele e vai muito em paralelo e encontro com o gênero do que a gente está discutindo aqui agora, meio que do estudo de personagem. Se por acaso fosse alguns outros fatores externos, como o romance que ele estava tendo, com algumas rejeições que ele sofreu no hospital, e por aí vai, através até essa ótica de gênero de plot, gênero de estudo, poderia até estar presente no filme, mas apenas o gênero de estudo de personagem está. E Todd Phillips foi muito feliz nessa transição e deu pra, não diria bugar a cabeça da galera, mas só que trouxe um impacto bastante forte pra quem tava assistindo. Eu acho que buga sim, porque por mais que ele tenha já essa ideia, essa questão de tipo ir na terapia e tal, eu sinto que ele foi corrompido em alguns momentos, mas eu sinto que ele se sentiu obrigado a se corromper. Não assim pela violência, mas até mesmo quando ele tinha alguns diálogos, ele parecia que ele não era louco, de fato. Uhum. Aí quando ele conversava com o policial mesmo, não, é só coisa do meu show. Ele tinha essa ideia. Eu acho que ele mesmo se libertou de tudo que ele estava sentindo por dentro, de tudo que foi acontecendo. Então eu sinto que o roteiro e o próprio diretor, ele consegue trabalhar muito bem. Até o próprio Joaquin Phoenix, né, velho? Ele tem cara de sofrido. Ele tem cara de sofrido. Isso e ele veio pro Brasil, tem que falar isso aqui. Ele veio pro Brasil pra poder, na época de 2018, né, da eleição, ele veio pra cá pra poder ir voltar pra fazer atuação. O Joaquin Phoenix, É um ator do método. ele viveu 3 meses usando um J2 para viver um papel de pessoa louca. Mas eu acho muito interessante o que o Vitor falou, é que a atuação do Phoenix, ele transmite inocência, porque o personagem dele é muito infantilizado. Porque, por exemplo, quando ele apanha pela primeira vez, ele deita em uma posição fetal. Quando tem um momento lá que ele tá sozinho em casa, que ele entra na geladeira como se fosse, sei lá, um bebê, procurando de novo o conforto do útero. Então ele é muito utilizado até nos trejeitos dele, no modo de andar, no modo de se expressar. E ao mesmo tempo tem aquele olhar de pessoa que carrega um sofrimento eterno dentro de si. Está realmente ali muito sofrido. E como o Zuko tinha citado, eu acho muito interessante que por mais que essa seja uma narrativa dele, do ponto de vista dele, ele ainda se perde nela. Ele ainda meio que prega algumas peças, como a questão do relacionamento dele com a moça que mora lá no prédio. E Zazie Beetz. Eu não sabia o nome dela. Deus. Eu acho interessante também o lance das escadas, velho. Porque eu acho que durante o filme inteiro só tem uma cena que ele sobe a escada, que é logo no início, que é quando a sanidade dele tá, entre aspas, menos pior do que o resto. Mas o resto é só ele descendo escadas. Ninguém sabe o que se passa na mente do palhaço. Pois é. E ele tá sempre descendo. Sempre não, mas a maioria das vezes ele tá descendo as escadas dançando, que é outro elemento dele, que é a dança. Então acho que essa descida das escadas meio que representa ali cada vez mais ele descendo nessa decadência mental que ele tá sofrendo ali.
Uma coisa que eles não citaram foi ele imaginando no programa do Murray. E no primeiro momento que eu vi o filme, acho que foi em 2019 que eu vi o filme pela primeira vez. Hoje, quando revi novamente, eu falei, não, ok. Mas a primeira vez que a gente viu o filme, você vê o filme e você fala, caraca, ele foi o programa mesmo, que massa. Já ouviu uma piada? Conta aí. Vamos pro próximo? Então, Selton Mello, nosso querido Mark Ruffalo brasileiro, é Benjamin, um palhaço que não vê mais graça no que faz, não vê mais graça na vida e sai do circo em busca da descoberta. Quem eu sou? Um ventilador? Talvez. Mas O Palhaço é um filme que eu escolhi. Eu acho que ele tem alguns pontos que me incomodam, principalmente porque ele é muito literal na mensagem. Acho que ele poderia ser um pouco mais subjetivo. Por exemplo, na parte que ele mete sou palhaço, meu trabalho é fazer os outros rirem, mas quem que vai me fazer rir? Tipo, essa porra de palhaço palhate já é batido em diversas produções, e não só que falam sobre o circo, o palhaço, mas é algo que é muito batido, mesmo o filme sendo de 2011, isso é uma narrativa que até o Alan Moore, ele cita, e me tirou um pouco da imersão do filme, porém, essa representação dele, do Selton no caso, do sofrimento que você vê ele, e de como, às vezes, ele está ali no momento, o corpo presente, mas a mente não tá. Isso daí, tipo, me fez ir pra outro lugar, cara. Um lugar, tipo, especial aqui dentro, que eu não tinha ido com vários filmes que eu tinha assistido nos últimos tempos. Então, por exemplo, O Ventilador também, e a identidade. E é muito literal isso, né, cara? Porque ele não tem a própria identidade, tá a todo momento postergando isso. Não, depois eu faço a identidade. Depois eu faço isso. Perceberam a vozinha dele de Selton Mello? Desde que conheci a Marjorie, eu me apaixonei pela Marjorie. Não, ele se apaixona pela mina e quando descobre que ela tem namorado, tudo bem. Mas é engraçado que essa parada da fala não é só uma questão de comédia. É realmente meio que o retrato desse personagem, como é que ele não tem nenhum tato social. Ele meio que se perdeu tanto que ele não sabe mais como interagir com outras pessoas. Tanto que essa parada da fala aí é meio quando ele tá perto de surtar. Logo no início do filme, quando todo mundo vai pedir coisa pra ele, perguntar coisa pra ele. E essa cena é muito agoniante, velho. Engraçado. Pois é, quando o prefeito vai falar com ele também. Eu sou um palhaço, mas eu tô meio sem graça. Não, todo mundo vai imitar o Selton Mello agora? Eu penso o episódio é sobre o Selton Mello. Eu não tenho voz pra imitar o Selton Mello, mas até a escolha de planos mesmo, se a gente para pra analisar em alguns trajetos durante o filme, a escolha de planos, eu foco muito na perspectiva dele, às vezes até de baixo pra cima, que geralmente costuma ser eu não sei se é contrapogeu ou não, mas tem muitos focos, de baixo pra cima, de cima pra baixo, se encontra pouco os planos esqueci o nome exatamente, mas relacionadas a que você vê, tinha uma linearidade, geralmente de cima pra baixo, de baixo pra cima, pra poder mostrar uma ótica de poder ou de inferioridade. Acho interessante que esse filme traz. E uma última coisa que eu queria falar de O Palhaço foi onde o mundo conheceu Larissa Manoela. Eu ia falar isso agora. Eu ia trazer os dois pontos principais. Esse de como é feito a montagem e edição, porque, você chega ali, ele vira o rosto pro lado, a câmera vira pro outro. É muito bom essa montagem, o roteiro também, a narrativa. Eu acho que é muito bem interessante o jeito. Os atores conseguiram interpretar muito bem. Eu sinto que o texto é muito complicado. Por isso que o papel de Larissa Manoela é criança. E é isso. Eu acho que Larissa Manoela conseguiu se sair muito bem fazendo esse papel. Porque ela é uma criança fazendo uma criança que basicamente dá risada e corre. Ela fica calada, dá risada. Eles conseguiram transcender muito bem as faces de Larissa Manoela nesse papel. E por isso ela fez Maria Joaquina depois. A cena final do filme, ela apresentando o circo, o respeitável público, é uma coisa linda. Convenhamos. Eu achei bem energia de filme do Didi. Pra mim, passou muita energia de filme do Didi. Mas vem cá, se o palhaço faz os outros rirem e ninguém faz o palhaço rir, quem é que descabela o palhaço? Oh my god, grande questão. Uma coisa que eu queria falar é que eu acho que esse filme ele fala muito sobre o Selton Mello. A gente faz essas piadas com o Selton Mello, mas eu acho que ele puxa um ponto interessante, porque o Selton Mello ele tá ali como o Benjamin, ele tá como diretor, ele tá como roteirista, então
é basicamente um filme dele, e eu acho que ele passa muito sobre a experiência dele como ator, porque logo no início do filme, quando a primeira cena ali inicial, como ele tá com o palhaço, é como a gente vê o Selton Mello, a figura do Selton Mello. Ele é o cara que faz o Lelé de Lisbelo Prisioneiro, ele é o cara que faz o Chicó de O Auto da Compadecida, ele é o cara brincalhão. Ele é o completo. Ele é esses personagens assim, carismáticos, brincalhões, bem com a vida. Só que eu acho que o público muitas vezes acha que aquilo é o Selton Mello, enquanto o Selton Mello é uma pessoa por trás do ator. Eu acho que ele quis passar isso, essa mensagem de você estar vivendo como um palhaço o tempo todo. Ele já disse que o palhaço foi o papel da vida dele, Benjamin. E até no momento, 2011 mais ou menos, era quando o pessoal ficava bem que perguntando pra ele quando é que ele ia voltar a fazer novelas e tal, porque ele ficou muito tempo afastado. Se eu não me engano, foi no Tempos do Imperador, agora eu não vou lembrar se foi 2016 ou 2017, que ele voltou a fazer novela. Mas ele ia ficado muito tempo, o pessoal queria que Selton Mello voltasse a fazer novela, mas ele sabia que era muito desgastante e tal, não era isso que ele queria. Embora as novelas aqui ficar 200 capítulos, tipo assim, durante 6, 7 meses fazendo o mesmo personagem deve ser muito maçante. Mas ainda assim, tem muito que Arthur disse, e tem muitos outros filmes que geralmente ele costuma ser o cara brincalhão, o cara porra louca, tipo Cheiro do Ralo, se a gente para analisar, tem muito dessa pegada também. E aí, de fato, foi um filme que ele conseguiu imprimir essa característica de trazer algumas nuances da vida dele. E faz muito sentido quando ele fala que o palhaço é o filme da vida dele. Vocês sentiram inspiração no Wes Anderson? Eu não senti. Eu parei pra pensar aqui agora e talvez eu esteja falando da questão dos planos, né? Não só dos planos, mas da excentricidade dos personagens. Ah, sim. Isso aí eu concordo. Você tem um ponto. Só que eu acho que é mais puxado pra aqueles filmes, como por exemplo o da Viagem, que tem o Owen Wilson, que a estética visual dele não tá tão presente assim, então fica um filme mais ok, não fica tão Wes Anderson da vida. Volte na cena do Beto e do Deco. Sim. Agora eu concordo com você. Agora eu concordo. Inclusive, um ponto que eu queria citar é como esse filme consegue entregar cenas constrangedoras e você sente um arrepio por dentro. E é claro que vocês estão lembrando da cena do moleque recitando o poema no meio do circo. Não, ele recitou o poema dentro da casa, em casa. Todo mundo viu que era uma merda. Todo mundo viu que era uma merda. Isso já foi constrangido pra caralho. Aí depois ele vai se apresentar no circo. Por que nepotismo? Porque nepotismo. E dá tudo errado. E você fica tão em choque quanto os personagens que estão ali. Tipo, meu Deus, o que é que essa criança tá fazendo aí? Saia daí imediatamente. Mas no final dá tudo certo e dá aquele alívio depois. Nossa, esse moleque é muito chato no início do filme, quando tava tendo a apresentação. Todo mundo rindo ele lá de cara fechada. Esse moleque vai virar consultor de imóveis. Ele vira o Art Fleck depois. É verdade. Daqui a pouco ele começa a rir do nada à toa, daqui a pouco os capitães descobrem, e assim que começa. E aí ele vai fazer o Napoleão do Ridley Scott. Aí é um grande motivo pra ele coringar. Vamos lá pra Forrest Gump. Forrest Gump, Run, Forrest Run. Eu acredito que todo mundo que esteja ouvindo esse episódio já deve ter assistido. Se você não tem conhecimento do que se trata desse filme, você tem um grande desvio de personalidade, tá? Afirmação forte, né? Que isso? Grandes aspas. Grandes aspas. Seguinte, Forrest Gump é uma pessoa que, como a gente fala até do próprio Coringa, do Arthur Fleck, ele tem um problema. Aqui, inclusive, até fui pesquisar no Google para poder fazer a sinopse do filme. A primeira frase da sinopse diz: mesmo com raciocínio lento. Um QI de 75. E é isso, velho. Tipo assim, se a gente parar pra analisar, a gente tentar resumir o filme, não vai dar tempo, porque o filme conta muita coisa. Uma síntese que eu achei interessante, que poderia até caber aqui, é mais ou menos 40 anos da história dos Estados Unidos da América são contadas por Forrest Gump. E Forrest estava em todos. E Forrest estava em todas. Acho que a grande sacada é a forma como, só pra quem não sabe, Forrest Gump é uma adaptação de um livro, que tem esse nome, que, tipo assim, se não me engano, o livro foi escrito em 91 e o filme foi feito em 94. Então... Bem rápido. Não foi, tipo, uma obra, tipo assim, Stephen King escreveu 50 anos atrás e a galera readaptou hoje. Não. É um filme, tipo assim, uma adaptação até rápida, mas é uma história tão bem escrita, tão bem envolvente, de uma ótica de um cara que, como segundo as aspas do Google, tem raciocínio lento. Peraí. Mas consegue desenvolver grandes habilidades de acordo com o passar do tempo. Eu acho que deve ser uma grande parada que o filme traz. Tudo o que acontece no filme é a escolha dele. Se a gente parar pra entender todo o filme, exceto a parte final que a tal da Jane descobre que tá doente e ele tem que cuidar do filho. Mas a consequência... Quase chorei.
esse filme, se fosse nacional, no SBT, seria a Praça é Nossa. Ele sentado no banco, contando a E história. se fosse na Globo, seria dividido em minissérie. Teria cortado. Seria cortado em 8 partes. A Seria Guerra do Vietnã seria uma, ele como terminalista seria uma. E completa o seu raciocínio. Depois de cortar em 8 partes, iriam recortar mais ainda, unir tudo e lançar um filme. Foi a primeira vez que eu assisti, não sabia como era, não li nada. Eu só sei que o Tom Hanks ganhou um Oscar, melhor ator, por esse filme. Foi a única coisa que eu sabia. E eu fiquei surpreso. Porque, por mais que seja um filme longo, 2 horas e 22 minutos, assim, mas seja um filme longo, ele consegue trazer uma história, trazer uma linha cronológica muito bem feita, trazer imaginações, assim, eu não sei se isso é verdade, se não é. Isso fica a nosso cargo a gente descobrir isso, mas No é meu muito coração interessante. tudo é verdade. É surreal. Quando uma pessoa de um QI de 75 QI consegue... E você tem quanto, amigo? Ah, não sei, né? Aí tem que ver. Pra você tá assim, esnobando o cara, você deve ter 3 dígitos de QI, né? Ah, uns 4,5. Não, mas... Pô, o cara consegue fazer coisas surreais, assim. Ele tem uma velocidade muito, muito bem. Ele é forte, ele é ágil. Cara, a Ele cena- joga ping-pong. A cena dele jogando ping-pong, pra mim, pegou muito, velho. Contra a surreal. parede, depois ele surreal. enfrentando outras pessoas. E assim, habilidades que ele tem nada natural. É tudo coisas que ele vai desenvolvendo, aprendendo e entendendo como funciona o sistema e vai fazendo igual. Desde atirar na guerra, até salvar o Tenente Dan, até a parte do ping-pong, até a parte de cuidar do filho. É tudo sistemático que ele é obrigado a fazer. E o Se viu filme? obrigado a fazer. O filme começa com as duas crianças juntas, né? Uhum. A Jenny e o Forrest. E aí, quando os dois partem pra caminhos diferentes, você percebe que o Forrest, ele só vai numa crescente. E a Jenny, Uma pelo contrário, vai pra lama. E aí, depois eles voltam. E é o único momento da história do Forrest que ele tem essa recaída, que ele chora, que ele tá destruído justamente quando ele consegue terminar com a garota, terminar com a Jenny. Ainda vai lá e assume o filho dela com outro, que otário. O filho é dele, pô. Peraí, é dele. E o pai chega pro Júnior, que é o pai. Veja no próximo filme. Uma prova que tudo é real é que no filme do Elvis, o Tom Hanks também aparece lá, então sim. Né, velho? Tá vendo aí? Está Ali tudo era o conectado. Austin Butler, né? Está tudo conectado. Você trouxe um ponto maravilhoso. Mas eu não sei se vocês concordam, mas esse filme me passa muito uma vibe de filme de Spielberg. Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Mas me passa esse sentimento. Eu acho que tem Eu até acho que é por causa justificativa do Tom pra isso. Hanks. Tem até justificativa pra isso. Não sei se você sabe, mas o diretor é Robert Zemeckis. Robert Zemeckis realmente é responsável por trás de Volta ao Futuro, que é dirigido por... Grande sessão de Vitor. Você pensava isso na minha mente desde quando eu acordei. E é isso, acho que eles têm uma parceria longa, Robert Zemeckis e Steven Spielberg, e, tipo assim, tem uma vibe do Spielberg, verdade, mas é muito por conta da experiência que Robert Zemeckis tem. Já é uma parceria antiga, fizeram 3 de Volta ao Futuro juntos, então até um método de trabalho pode ser parecido e, de fato, é muito o filme que Spielberg faria. Não é um palhaço, mas ele poderia ser um palhaço também. Aí, em vez de estudo de personagem, esse episódio poderia ser filme de palhaço. Filme de palhaço. Se você tivesse colocado Bingo, como eu sugeri, e o Rei da Comédia, ficaria um episódio de palhaço. Um referente ao outro, exceto o Bingo. Só que o episódio é muito sério, ele se tornaria uma palhaçada. Seria palhaçada. Só duas informações Seria aqui uma que piada eu... mortal. Só duas informações aqui que eu achei interessante trazer. O Rob Powell chegou e pegou 6 Oscars. Tom Hanks não botava fé nenhuma no filme. Ele só topou fazer por conta do diretor e porque o salário que ele recebeu, ele achou legalzinho e topou fazer o filme. Aí foi fazendo, foi lendo o roteiro, como tinha muitas camadas, ele não estava entendendo muito bem a pegada, mas quando chegou na pós-produção que ele viu um negócio muito bem feito, que era um drama bem mais ou menos e até, por exemplo, as cenas de guerra que foram bem produzidas, que parecia de fato filme de guerra de verdade, trouxe uma parada, uma visão, uma ótica para o Tom Hanks totalmente diferente e, se não me engano, é o único ator da história que ganhou o melhor ator 2 anos seguidos. 23 e 24. 93 e 94. 93 e 94, que o Paulo chega... Ele vai ganhar pra ano. Previsões aqui. O Pinóquio, Pô, caralho! Eu ficaria muito surpreso, velho. ele vai ganhar o Framboesa, porra. Pô, eu acho vacilo aí também. Mas vamos pro último filme. Vamos nessa. Filme nacional. Vamos lá. Eu trouxe ele, o único que copiava. Filme estrelado por seu pai. Meu pai, Lazarinho Ramos. Quem é o tio dele mesmo? É o Sam Raimi. É o Sam Raimi. Meu avô é o Spike Lee. Aqui eles falam de time, lembrei do time Tom Gara. Ah, verdade. Caralho, muitas camadas esse comentário. Bom, o filme tem no roteiro e na direção o próprio Jorge Tado. E pra mim, ele arrasa, mas enfim. Em sinopse,
conta a história de André, um cara de 20 anos que trabalha na fotocopiadora de uma lojinha localizada em Porto Alegre. Nisso, o André vive com a mãe, é só ele e a mãe, né? Acho que em todos os personagens é sempre ele e a mãe que a gente trouxe aqui. Não sei se... No palhaço não, um palhaço diferente. Mas os outros... No palhaço é ele e o pai. É ele e o pai. Que é tipo uma mãe. É um pai. Ok. Boa. E o André, ele sempre faz as mesmas coisas assim. Ele é sempre tímido, ele é uma pessoa super calada, mas ele é sempre uma pessoa muito observadora no que faz. Ele sempre tá tentando se acender. Como um isqueiro. Não como isqueiro, pô. Mas como uma pessoa, ele tem poucos amigos e nisso ele vai ter uma vivência muito comum do que é. O filme se passa em Porto Alegre e é muito interessante também a gente ver o Lázaro Ramos tendo, sei lá, o segundo filme dele da carreira e ele consegue mudar todo o seu jeito de atuar, a voz que ele faz é muito, muito interessante. O sotaque gaúcho dele é impressionante. É muito bom, Isso velho. aí me causou uma estranheza fodida, velho. Quando ele começa Porque a falar... não só pelo modo dele falar, mas pela gíria, tá ligado? Ele falando, nunca conheci uma guria que, velho, é muito bizarro. Tipo, é como se fosse um Lázaro de um universo alternativo. E o filme vai se encaminhando, né, pra o que vai acontecer. Eu não sei se trago spoiler, porque é um plot muito grande. Eu sinto que... É um plot atrás de plot. É muito bom, porque eu não esperava que eu visse esse filme esse ano, novamente. Antes de rever novamente, hoje eu vi 2 vezes esse ano, pra você ter noção do quanto eu gostei desse filme. E... O homem que revia. O homem que revia. E você vê o quanto a gente tem uma visão diferente de outras pessoas. Porque, sei lá, quando a gente tá pensando, o Sul tem pontos turísticos maravilhosos, tem isso. E, pô, você vê ali um cara pobre que tem que sustentar a casa. E tudo muda quando ele se apaixona por ela. Por nossa querida Leandra Leal. Silvia. Empreguete. Que é a nossa querida empreguete. Vendedora do chambre. E, pô, 38 conto, naquela época era muito. E o cara fez o que fez só pra conseguir falar com a garota. Pra você ver que mulher move o mundo, amigo. O que um homem não faz pra agradar uma garota? Ele copia. Ele rouba banco. Ele rouba banco. O homem que flertava. O homem que flertava. Ele viaja pro Rio de Janeiro. Eu acho que o primeiro grande ponto desse filme, o primeiro grande acerto, é não se passar em São Paulo nem no Rio. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. E nem na Bahia, porque Lázaro Ramos, Ador Baiano, tem que ser na Bahia. Não, eles pegam uma cidade lá pro sul e isso foi legal. E também a questão da ambientação. Ok, não foi planejado, é uma questão ali do período que o filme saiu mesmo. Mas é muito legal ver essas diferenças, porque ele explicando uma grande característica do André é que ele é muito metódico. Ele organiza as coisas muito certinho, ele organiza suas rotinas e as rotinas das pessoas que ele observa. Exatamente, ia falar que até as janelas que ele observa tem uma ordem. Sim. E tem uma aspa muito boa relacionada a isso, é que ele fala que observar janelas é como uma pescaria. Você não sai doido procurando alguma que esteja acontecendo alguma coisa. Você escolhe uma e fica esperando a ação acontecer, a ação vir. E isso é muito legal, revela muito sobre o que é que aquele personagem faz. Eu acho que diferente dos outros filmes que tem um personagem como foco, eu sinto que esse ele consegue trazer os 4 principais, né? Assim como um todo. E ele tem um estudo de cada um. Cada um tem um viés ali, um papel principal. Pô, a Lona Piovani, o Pedro Cardoso também, eles estão muito bem construídos. Eu sempre trago o Pedro Cardoso aqui porque eu sou fã desse cara, velho. Que hoje não faz Agostinho no roteiro. Não faz Ele faz o Agostinho no filme inteiro, porque, tipo, o nome dele é Cardoso. Eu tenho a impressão que esse personagem ele foi inventado de última hora. Eu tenho quase certeza que ele foi inventado de última hora. Porque ele se chama Cardoso, ele tem a personalidade do Agostinho e é basicamente o Pedro Cardoso sendo ele mesmo ali. E uma coisa que eu acho bem interessante são as animações, porque o André, além de ele ser, tipo, todo metódico, tudo certinho, ele tem aquele coisa só dele. Eu quero ficar aqui na minha vibe. E é os desenhos, que, se não me engano, eu não lembro o nome do ator agora, acho que do cartunista, acho que é Alan alguma coisa. Opa! Ele fez o filme e tá aqui com a gente. Ele é cartunista da Folha. Se apresente, Alan. Não, mas é que eu sou humilde, tô com vergonha. E já deu um spoiler aqui, pô, o plot twist do filme é maravilhoso quando a gente descobre que tudo não era nada sem querer, tudo era de propósito, né? Não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar em detalhes, porque eu acho que isso estraga muito. Mas, pô, Lázaro Ramos, ele estraçalha, velho. E acho que eu até uma ótica vez que tava pensando disso, acho que o plot do filme, acho que meio que não necessariamente quebra essa ideia de estudo de gênero, mas dá um entendimento totalmente diferente na trama. Concordo. Sabe? Tipo, muita coisa que acontece, por exemplo, até a questão da galinha
galinha. Caraca. Não vou explicar. Assista o filme se você não assistiu, assista o filme, mas se você entendeu, a galinha, até a ideia da galinha é tudo. Tem um porquê de ser assim. Bota a galinha no armário. Só por isso. E esse filme é sensacional. Embora tenha algumas coisas que eu acho que eu ritmo um pouquinho acelerado, como o embalado romance deles. Não acho um pouco acelerado, mas ainda assim eu gosto muito. Já vi diversas vezes. E a parada da Mega Sena, por exemplo, é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na história do cinema nacional. Sim, eu acho interessante como ele une também, por mais que seja ali bem drama, também tem as suas pitadas de humor. Pitadas não, tem muito humor aquilo ali. Sim, e só que uma coisa que me incomoda um pouco é relacionada ao final. Eu acho que o final, ele é muito diferente do que o filme estava se construindo até ali, no sentido de que eu não conseguiria imaginar aquilo tudo que aconteceu, tendo um final feliz. Quando assisti, eu tive a impressão de que a qualquer momento ia acontecer uma desgraça. Ou a menina ia morrer, ou ela ia trair, ou alguém ia roubar o dinheiro, ou ia acontecer alguma coisa e ele ia se foder. Porque eu não consigo imaginar em qual mundo aquele tipo de história poderia ter um desfecho feliz, um desfecho ok. Aí eu fiquei todo momento tendo essa expectativa. É interessante no sentido de que houve uma subversão, mas também é aquilo de que fica muito... me puxa muito, quebra minha imersão, porque aquilo nunca daria certo. Pô, mas eu concordo contigo, mas, pô, só aquele filme é muito bom. Pra mim, todo o filme é construído muito bem feito. Mas eu sinto que o André, ele consegue ter uma boa narrativa. Eu acho que até o próprio Forrest também. Eu sinto que os filmes de estudo de personagem tem que ter uma narração. Nem que seja um pouquinho só, mas esse filme tem uma narração muito bem feita. Assim como o Forrest, como o Coringa. Então vamos pro final do nosso episódio. Algum último comentário, Julie? Pô, eu quero trazer aí recomendação Machete do nosso querido. Pô, o cara consegue trazer um viés muito bem feito pra um ator que não, sempre tá ali com participação especial. Tá bom, Vitor, tá bom. Não, a gente já entendeu. Você ficou até nervoso. Mais de 5 mil filmes já do Machete, cara. O cara é maravilhoso. Machete mata. Um abraço pra você, amigo. Indústrias Machete. Uma coisa... E vai ter Machete no Espaço Sideral. Vai se fuder. Uma coisa que eu não falei é que a partir de 2019 eu comecei a ser chamado de Coringa pelos meus amigos. E eu digo que não foi só pelo nome do personagem, só essa informação mesmo. Ai. Não seja o Murray. Considerações finais que eu tenho pra mim, tipo assim, tava pensando em outros filmes relacionados a essa pegada. Eu, tipo assim, que eu imaginei que poderia até aparecer na semana passada, Questão de Tempo. Vocês param pra analisar. Não sei se vocês já assistiram. Questão de Tempo. Quem não viu o último episódio de Comédia Romântica, recomendo bastante. Olha aí! Receba. Eu recomendo bastante. E vocês param pra analisar a Chronicle, tem essa pegada de, tipo assim, toda a narrativa baseada nas decisões. A única coisa que, tipo, interfere é o fato dele descobrir que ele tem o poder de voltar no tempo. Vitor não gosta de Chronicle. Não gosto desse filme. Pô, pra mim é o melhor que tem. Quem te contou que eu não gosto desse filme, velho? Toda a cinegrafia do Martin Scorsese pode ser considerada isso, basicamente. Estudo de personagem, 2 pontos. Martin Scorsese. Só isso. Veja os filmes dele lá, que você vai se deleitar com... O primeiro filme que eu vi esse ano foi Taxi Drive. Desde janeiro até hoje, eu tive uma visão diferente do filme. Acho que vocês me ajudaram a ter uma visão diferente do filme, porque quando eu saí do filme, eu falei, cara, eu não sei se eu gosto do filme. Eu não senti uma vibe tão agradável. Eu me senti muito incomodado com aquele filme. E hoje eu tenho uma visão muito diferente do filme. Caraca, velho. Falou, Martin Scorsese. É cinema. Mas a intenção dele é justamente ser desconfortável. E Coringa é basicamente a junção de Taxi Driver com Rei da Comédia. Então, total. Bateu no liquidificador ali e surgiu uma nova mistura. Eu fui assistir um documentário do Scorsese. Fiquei 40 minutos desconfortável. Depois eu descobri que tava paralisado. Coisa boa. Parabéns. Obrigado. Acompanha a Muqueca. A gente vai estar fazendo mais textos e produções relacionadas a estudo de personagem. Mentira! Verdade! Eles estão tentando entrar na minha psique por causa do episódio de hoje. Mas não acreditem nele. A gente vai sim fazer mais coisas. E é isso. Boa. Muito obrigado por nos ouvir. Esse foi o Troca Fitas.